Bom, sobre o que vamos falar hoje, doutora? Hoje nós vamos falar sobre o que é que causa o AVC. Giz, como as pessoas perguntam nas minhas redes sociais. Eu acho que é uma das minhas postagens que mais gera dúvidas, que, assim, as pessoas interagem muito. Então, eu vim trazer de uma forma mais detalhada as causas, o que é que pode causar o AVC, né? Boa. Então, para vocês saberem um pouquinho mais. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Pá! Agora sim, vamos falar sobre o AVC. Como eu suspeito que está ocorrendo um AVC? Primeiro, explica pra gente o que é o AVC, pra gente dar essa introdução aí, pra todo mundo saber também. Ótimo. Então, é interessante, né? Quando a gente fala de AVC, Gi, é a principal causa de morbimortalidade no mundo, só para vocês terem ideia, né? Principal causa no Brasil e no mundo, tá? E o que é o AVC? O AVC é quando ocorre uma interrupção do fluxo de sangue para as células do cérebro. Então, a gente tem o sangue, ele leva o quê? Oxigênio, ele leva nutrientes, né, para alimentar as nossas células de todo o corpo, inclusive as nossas células do cérebro. Então, se esse fluxo é interrompido por um extravasamento, que aí nós temos o AVC hemorrágico, ou por um entupimento, né, aí nós temos uma falta do sangue para essas células, falta alimento, falta oxigênio, e essas células morrem, fica aquela cicatriz no cérebro, aí nós temos o AVC. Tá? E como que a gente suspeita, doutora, que está acontecendo, né, ocorrendo um AVC? Ótimo. Então, quando suspeitar? O AVC, ele ocorre de uma maneira súbita, tá, gente? Então, eu estou aqui conversando com você, subitamente vem, por exemplo, uma perda de força no braço ou na perna. Subitamente a minha voz começa a ficar enrolada. Subitamente a minha visão começa a ficar dupla, minha boca entorta, eu fico desequilibrada, tá? São possíveis, né, sinais e sintomas do AVC. Fraqueza, vertigem, alterações de sensibilidade, sente mais um braço que o outro, ou um lado do corpo fica formigando, e geralmente é de um lado só. A dormência, assim, tipo, sabe quando fica meio formigando, assim, um braço só também? Pode ser um sinal, aconteceu de uma forma súbita. Um lado do corpo fica formigando, pode sim ser uma interrupção do fluxo sanguíneo. O AVC depende muito do local, a área do cérebro onde acontece, que a gente sabe que cada pontinho do cérebro coordena uma determinada... Uma máquina, né, doctor? Imagina estudar essa máquina, gente, pedacinho por pedacinho. Eu já estou aprendendo muito, mas imagina, é uma vida inteira, isso não para nunca de estudar. A gente não para de estudar, é demanda diária, vou dizer, é demanda diária. Todo dia eu levo casos que eu preciso aprofundar um pouco mais, é impressionante. Todo dia vem um caso diferente. Você podia um dia falar sobre esse assunto, né, gente? Como que é a vida de um neurologista, porque não deve ser fácil. Porque todo dia é diferente, como que você vai buscar, como que você estuda. É interessante a vida dos médicos. Você mesmo fala, eu chego aqui na emissora, como é que eu chego aqui? Ela brinca. Ai, eu tô cansada. Não vai dar tempo. Ai, hoje tá difícil. Gente, todo dia essa fala, entendeu? Aí vem assim, maravilhosa, aí plena. A gente vai aqui, faz a pele, melhora o cabelo, vem a Márcia Santiago aqui, coloca, né, ajusta o look e a gente fica melhor. Mas é um batidão, né, de medicina. A gente sempre fala, é uma profissão linda. Queria, inclusive, parabenizar todos os médicos aí que estudam anos e anos, não para de estudar nunca, gente. Porque o corpo humano vai mudando, né? Casos e casos, Olha, eu admiro muito. Vamos voltar pro nosso AVC aqui, vai. Subitamente, fraqueza, vertigem, alterações de fala, visão dupla, incoordenação. São alguns possíveis sintomas, sinais e sintomas que podem ocorrer. Tá, mas aí ocorre e vai embora ou fica? Como que funciona? Não, o AVC, ele permanece. É diferente do ataque isquêmico transitório, tá? Tem vezes que falta esse fluxo, por exemplo, entope uma artériazinha que leva sangue ao cérebro, mas o próprio organismo faz o desentupimento. Então, gera aquela falta de sangue, mas é transitória. Então, geralmente, o déficit não dura mais que 24 horas. Aí nós temos... Sabe aquele pessoal que diz assim, doutora, eu tive um princípio de AVC? Geralmente, é o ataque isquêmico transitório. Vem aquele déficit, mas não dura, em tese,
mais que 24 horas. Geralmente, na primeira hora, vai embora. Doctor, e esse ataque isquêmico já é um alerta ou não? Não tem nada a ver? Sem dúvida. Se você teve um AVC ou se você teve um AIT, você tem mais chance de desenvolver um novo evento. Por exemplo, a gente diz que o AIT, ele é um alarme para um possível AVC. Você está sob risco de ter um AVC, por exemplo. Então, é importantíssimo. Teve o déficit, tá, gente? Perdeu a força, mas foi embora. Não fica tranquilo não, procura o atendimento médico imediato que precisa ser investigado. Vai investigar, não é assim, passou, vou 24 horas, não vou mais mexer com isso. Não, gente, é um alerta. O corpo é muito inteligente, né? O corpo humano, ele vai alertando. Exatamente. Eu falo do que a gente sente, febre, dor de cabeça. É só uma febre, é só uma dor de cabeça. Só foi uma tontura, uma vertigem. Não é assim que funciona. Não é. É o corpo dando sinais. Tem alguma coisa, que não tá funcionando. O carro, gente. Exatamente. Quando a gente não coloca a água lá, o negócio, não tira o prego do pneu, né, Douglas? Começa a acender a luzinha, vai chegar um momento que vai parar, vai dar pane. E a gente leva o carro, né? A gente leva o carro para arrumar, mas às vezes não vai, não procura um especialista. Por isso, gente, atenção. Ligou a luzinha, procura um especialista. Ótimo. Os tipos agora de AVC, isso? Isso. E a gente vem aqui, gente. Então, assim, eu trouxe uma imagem, tá? Cerebral, você vê o isquêmico. Tá vendo essa parte preta aqui do cérebro? É a parte que morreu. A parte que morreu. E pode ser o hemorrágico, tá? O hemorrágico, ele pode ser tanto no tecido quanto, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma. Eu vou te passar... Explica, que parte é essa aqui do cérebro? Fala tudo pra gente, que a gente quer entender, gente, esse negocinho. Aqui eu quis exemplificar exatamente isso, que vocês diferenciem, isso é um corte do cérebro, não é? E eu quero que vocês diferenciem... que existe o isquêmico, que é um entupimento, falta sangue para o cérebro. E o hemorrágico, que extravasa aquele sangue. E aí nós temos essa parte branca, bem branca no tecido, é o hemorrágico. Mas mais importante que vocês entenderem isso, que isso a gente é saber as causas. O isquêmico e o hemorrágico. Primeiro, o hemorrágico. O que é que pode causar um sangramento no cérebro? A principal causa é a pressão alta, tá, gente? Então, essa pressão que vem descontrolada é a principal causa de um AVC hemorrágico. Outras causas, pode ser, por exemplo, um tumor, pode sangrar, tá? Um aneurisma que rompe, traumas, não é? Então, isso pode gerar o AVC hemorrágico. Agora, o isquêmico, aquele que entope, tem várias causas. É isso que a gente vai detalhar aqui para vocês, tá? Então, pode até passar o próximo, que eu vou mostrar. Isso aqui ele mostrando um pouquinho do AVC hemorrágico, né? Que é isso que eu falei para vocês. Então, em algum momento, tá? Você vê que ocorre, ali, dilatou e rompeu. Quando rompe, há o sangramento. Se é o AVC hemorrágico, como eu falei, a principal causa é a pressão alta, tá? Agora, o isquêmico, né, que é isso, como vocês vão ver aqui no vídeo, o isquêmico, ele entope. Legal. Vem um trombinho, tá vendo ali, vai lá e para. Quando ele para, o sangue não passa, tá? Quando não passa, morre a célula do cérebro. Gente, que interessante. Não é interessante? Disso, Então, quando a gente vê o isquêmico, tá vendo esse trombo, gente? E o que faz parar isso? Aquilo que você falou. Isso. Então, esse trombo aqui, a gente tem que ver. Aí, qual é a causa do AVC isquêmico, né? De onde vem esse trombinho? Uma das principais causas, né, de um AVC isquêmico é o coração. São os problemas no coração. Vocês sabiam disso, gente? Olha aí, tem que cuidar do coração. Exatamente. Você sabe, o nosso coração, ele é uma bomba, né? Então, ele vai bombeando sangue para todas as partes do nosso corpo. Chega sangue, sai sangue do coração. Então, uma bomba. Se esse coração, ele não bate no ritmo, tá? Tem as arritmias, ou alguma válvula dele não funciona, ou por um infarto, uma parede desse coração não funciona. Traz o coração aí pra gente. Gente, traz o coração! Adoro! Cadê o coração? Então, se uma parede... Essa aí é, como chama isso que você falou? Esse é um trombinho, um coágulo. Trombinho. Então, se uma parede desse coração não funciona, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um coração, né? Então, se uma parede, desse coração não funciona, ou ele bate fora do ritmo, esse coágulo
pode ser formado dentro dele. E quando é formado, quando o coração bombeia, ele pode ir lá para o cérebro. Ó, tá vendo o nosso coração aqui? Ó, ele tá bombeando, gente, nosso coração Eles trouxeram cheio de amor para vocês. Tá vendo, Gi? A gente tem, ó, o sangue chega no átrio e sai aqui por essa outra câmara, tá? Então, assim, se o coração... É tudo sincrônico, é sincronizado, tá bom? Então, quando uma parte relaxa, a outra, né, contrai. Exatamente. Relaxa, sincronia. Contrai, relaxa, contrai, vou na dança do coração, gostei. Saiu dessa sincronia por arritmia ou por uma falha em uma de suas paredes, por exemplo, forma esse trombinho e pode ir lá para o cérebro. É por isso que quando a gente vai investigar o AVC isquêmico, por exemplo, a gente pede um ecocardiograma que vê a função do coração. A gente pede um Holter. Esses são os exames que pedem para confirmar se a pessoa teve um AVC, se tem, né? Delírio. O que é isso aqui? O que pode simular um AVC? Não, isso aí são os diagnósticos. Eu já vou passar aqui mais na frente. Até no próximo slide, eu acredito que tem os exames. Exatamente isso que eu estou falando. Ó. O ecocardiograma. Mais um destrava-língua. O Holter, né? Então, o eco a população, muitos já fizeram eco do coração, já fizeram um Holter, que é um aparelhinho que fica 24 horas com a gente para ver o ritmo do coração. A gente tem que fazer um eletrocardiograma no momento. E tem idade, né? doctor? Todo mundo tem que fazer? Todo mundo está propenso também a ter um AVC? Não é todo mundo está propenso. Quanto maior a idade, maior o risco, sem dúvida, né? Porque quanto maior a idade, maior o risco de ter pressão alta, de ter diabetes, né? Do tempo prolongado do fumo para aqueles que fumam, por exemplo, de ter alterações de colesterol. Então, quanto mais, a gente diz assim, doenças paralelas se tem, maior o risco do AVC, né? E tá aí, então, uma das causas é o coração, tá? Quando ele não bate, quando ele bate fora do ritmo. Outra é os nossos vasos, os vasos que levam sangue ao cérebro. Sabe, a gente tem as carótidas aqui, né, as artérias, né, que levam o nosso sangue ao cérebro, tá? E aí, quando acumula, por exemplo, gordura nesses vasos, tá? Uma placa de gordurinha pode sair e pode ir lá para o cérebro também. Gente, imagina uma gordurinha aqui, ó, entope tudo, faz um estrago danado, né? É por isso que, no mínimo, a gente tem que pedir também um Doppler das carótidas, ou mesmo... Doppler, né? Doppler das carótidas. Dos vasos do pescoço, ou mesmo uma tomografia ou uma ressonância que veja essa parte dos vasos do pescoço, tá? Além disso, tem exames de sangue que a gente pode pedir também, tá certo? E a depender da idade, né? A gente tem que ver sífilis, HIV, outras predisposição a coagular o sangue, tem vários exames. Boa. Procurem um neurologista, tá? Vamos acelerar um pouquinho, que temos pouco tempo agora. Doctor, o que pode simular um AVC? Ótimo. O que é que pode simular um AVC? Teve o déficit? Procura o atendimento médico de urgência. Necessariamente todo déficit é um AVC? Não. Tá? Porque a gente tem os diagnósticos diferenciais. Por exemplo, delírio, né? Tem pessoas que têm infecção, tá? Com alguma alteração no sangue, e aí começa a ter um quadro mais confusional, as pessoas acham que é um AVC e, na verdade, a gente corrigiu a infecção, corrigiu a desidratação, a gente melhora o delírio, né? E não tem cicatriz no cérebro, né? Crise convulsiva. Né? A depender da área do cérebro que é ativada, porque a gente fala, o que é crise? Aquela descarga elétrica do cérebro, descarga anormal. A depender da área que é ativa, né, pode simular um AVC. Vocês sabem que um lado do cérebro coordena o outro lado do corpo, né? Então, de repente, ó, dá uma crise, uma descarga numa área que coordena a força, de repente esse braço ele pode ter alterações do movimento e aí pode ser confundido com AVC. Tá bom? Tumor, a depender da área, tá? A amnésia global transitória a gente falou no programa passado, né? Sim. Então, acompanhe, tá bom? Esclerose múltipla, infecções. Então, tem várias, digamos assim, tem várias causas, né? Que podem gerar déficits, né? Vários problemas que não necessariamente é o AVC. Boa, né? Doutora. A doutora quer pontuar mais alguma coisa? Então, por hora é isso. Eu quero que vocês fazer de uma maneira resumida, tá, gente? Um AVC ele precisa ser investigado.
Porque a depender da investigação, a gente vai prescrever medicações para vocês para evitar novos eventos, tá? Porque tem medicações que evitam e tem a terapia que precisa ser feita, porque a reabilitação é necessária, fisioterapia, fonoaudiologia, a depender do déficit. Tudo isso é orientado por um neurologista. Então, não fiquem em casa, né, diante de um déficit. Mesmo que ele tenha passado, procure o neurologista. Não fique em casa. A gente lembra do quê? Fique em casa, lembra disso. Mas não fique nesse caso, viu? Nesse caso, não. Vamos